Louvo a Deus pela oportunidade que nosso pastor tem nos confiado, pastor Edilson, pastor Maurício, os demais amigos pastores. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Pastor Bruno, eu nem vou falar que Bruno e eu, a gente está formando uma dupla aí, por aí. Somos uma dupla de dois aí fora. O Bruno prega, eu peço desculpa no final. E Deus tem dado vitória. Amém. E louvado seja Deus por isso. Irmãos, eu estava hoje não, a semana, indagando a Deus o que dizer, o que pregar, o que falar. Como sempre eu faço, eu não gosto, repito, de dizer nada que tenha sido contaminação da minha semana, problema no trabalho, questões de saúde da minha esposa, que está muito enjoada porque está grávida de novo, e eu não estou dormindo, né? Eu não estou dormindo, é o terceiro já, e está todo mundo falando comigo que você é doido, vai fazer o procedimento. E eu estou aqui pela graça, mas louvado seja Deus por isso. E a semana de guerra, a semana de tribulação, mas vencemos e estamos aqui. E hoje, pela manhã, início da tarde, eu indagando a Deus, Senhor, e a palavra, e a palavra, e a palavra, em oração, e a palavra. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração para compartilhar com os irmãos essa noite. Creio que essa palavra será resposta para muitas pessoas, fortalecimento para outras, e tenho certeza que haverá confirmação de muitas situações. Creio também que através da palavra, Deus irá sarar, curar, transformar, salvar, mudar e fazer com que a nossa mentalidade saia daqui hoje transformada no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, o número 121. Se você já leu, começou a leitura, né? Tá aí. Já sabe, vou só explicar alguma coisa. Salmo de número 121, versículo 1 até o versículo de número 8. Pouquíssimas coisas que eu gostaria de tratar com vocês aqui essa noite. Eu gostaria de ler. Quem achou, diga eu achei. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todos sempre. E você diz amém. Olhe para mim. Olhe para esse negócio que eu comprei aqui, bonito, para ficar igual o pastor Maurício. Queridos, nós lemos um texto muito conhecido, principalmente o versículo de número 1 e o versículo de número 2, que trata de cuidado e proteção de Deus ao seu povo. No entanto, o Salmo de número 121, ele é um daqueles que é conhecido como Cântico dos Degraus, ou Cântico de Subida, os degraus, que todo peregrino, como eu já falei, ele, ao subir a Jerusalém a cada uma das 3 festas do ano, ordenada por Deus em Deuteronômio, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, uma dessas 3 festas, todo judeu espalhado por qualquer canto da terra tinha o direito ou a obrigação dada por Deus de peregrinar, de subir até Jerusalém. No entanto, se fosse de dia,
acontecia que as caravanas que iam juntas de toda parte do mundo antigo naquele tempo, havia assaltos pelo caminho, havia pessoas que estavam esperando porque sabia das festas e das peregrinações dos povos para adorar o seu Deus. A Bíblia diz que eles subiam para adorar a Deus, pelo menos em uma dessas 3 festas. Eles também, muitas vezes, pela noite, o frio era intenso. O deserto, ou o caminho desértico, ou ele é muito quente de dia, ou ele é muito frio de noite. Subir de dia ou subir de noite é entender que nós estamos passando por um caminho aonde ou nós, eles no caso, podem ser assaltados ou eles podem sofrer com alguma coisa à noite, não só o frio, mas também tinha alguma coisa que ver com as coisas espirituais. No entanto, o Salmo 121, compondo essa leitura que se inicia no Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos canções declaradas a Deus de todos os peregrinos que foram registrados e colocados na nossa Bíblia. Cada salmo tem uma declaração, cada salmo tem uma intenção, cada salmo tem algo a dizer sobre Deus e a louvar o seu nome. Cada salmo tem a sua particularidade. Cada salmo do degrau tem algo a dizer sobre o que Deus é, o que Deus fez, até chegar em Jerusalém. Por exemplo, no Salmo 125, ele diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O peregrino está chegando até perto da cidade e ele começa a visualizar os montes de Jerusalém, e ele olha para a cidade firme, forte, e ele tem uma inspiração. Qual é? Ele olha para os montes que cercam a cidade e diz: assim como esses montes cercam a cidade, dificulta a entrada do inimigo, assim é o Senhor em volta do seu povo. Perceba que cada um dos peregrinos que sobe, eles têm uma inspiração de Deus para cantar, ou eles têm uma inspiração de Deus para falar. O Salmo de número 121, ele decreta, ou ele faz uma pergunta, e ele tem 7 respostas de vitória. Perceba que o número 1 do Salmo 121, ele faz uma pergunta. Qual é, pastor? Ele pergunta: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele pergunta. Ele está na cidade baixa, ele está no baixo, e ele está dizendo: quando eu olho para o alto, eu vejo os montes de Sião. Será que de lá pode vir o meu socorro? Ele está perguntando. Ele está ainda embaixo, mas ele ainda não subiu. E ele faz uma pergunta: eu não sei se o socorro pode vir de um lugar muito alto. Eu olho para cima e eu pergunto: será que é de cima ou de alguma coisa muito elevada que pode vir o meu socorro? E aqui a gente aprende uma questão no que diz respeito às questões humanas e da caminhada de fé do cristão. Todas as vezes que nós nos encontramos em baixa, todas as vezes que nós olhamos para algo muito elevado, todas as vezes que nós olhamos para o alto e conseguimos enxergar alguma coisa, mas ainda não há resposta de Deus, a gente precisa entender o lugar que nós estamos e não colocarmos os nossos olhos nas coisas muito elevadas e muito altas, mas nós precisamos entender que o olhar que Deus decreta vitória é todas as vezes que o crente está embaixo, olhando para cima e dizendo: Senhor, ainda que haja alguma proteção sobre alguma coisa visível, será que daí pode vir alguma coisa? E ele decreta, pergunta dizendo: o meu socorro virá de algum lugar?
E há 7 respostas que respondem à pergunta de alguém que está nessa condição. Que condição? Sabe o seu lugar. Sabe que de baixo é que vem as perguntas, que sobem as orações. É de baixo que Deus escuta aquele que está sofrendo, aquele que está chorando, aquele que está passando por um momento que ainda não recebeu resposta. É embaixo que as pessoas têm que entender que o socorro, ele é uma pergunta: Senhor, até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai resolver essa questão? Mas é no chão, não é olhando para coisa segura, nem para lugar elevado, não é com o microfone na mão, não é tocando no ministério de louvor, dizendo aquilo que não é, mas é no chão, e olhando para cima e dizendo: Senhor, eu estou olhando para Ti. Eu sei que os altares e que os lugares altos podem representar alguma coisa, mas Senhor, será que é daqui que pode vir o meu socorro? E daqui ainda não vê resposta. E isso nos ensina pelo menos 2 coisas. A primeira é 2 Crônicas 7,14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter nos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. A perspectiva de Crônicas 7,14 é um povo que está no chão, que está humilhado, que não tem aonde se pegar, só tem a presença de Deus. E a pergunta é essa: Senhor, pode vir socorro, pode vir resposta, e Deus está dizendo: se houver humilhação, se houver alguém que se prostre, se houver alguém que desce, haverá resposta do céu perfeita para tal pessoa que se humilha, que se dobra, que entende quem é, que sabe que não tem, que sabe que não tem nada para oferecer, mas se humilha, está no lugar baixo, aceita que ainda não é tempo de Deus responder, mas está lá se humilhando. A segunda situação que nós aprendemos é em Tiago 4:10. Humilhai-vos, pois, debaixo da onipotente mão de Deus, para que a seu tempo Ele os exalte. Perceba que Deus trabalha com gente que precisa se humilhar, precisa estar debaixo sempre, porque tem gente que Deus sabe como trata, tem gente que Deus sabe para onde leva, tem gente que Deus sabe como pensar para tirar o melhor, tem gente que Deus sabe para onde leva e o que está fazendo. E aí a gente fica como salmista: Senhor, de onde me virá o meu socorro? O nosso socorro só pode vir de um lugar: da oração, da humilhação, do reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. A pergunta é legítima. Deus não fica com raiva quando um crente ora dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou falar e a impunidade vai prevalecer? Até quando, Senhor, eu vou te orar e não vai haver resposta, não vai haver salvação, não vai haver manifestação? Até quando, Senhor? Deus não fica com raiva. Deus só fica com algum tipo de sentimento quando a gente sobe a um lugar alto e diz: Senhor, Tu é obrigado a fazer. Senhor, se Tu não fizer, eu vou sair. Se Tu não fizer, como é que vai ser? Se Tu não fizer, eu não dou mais. Se Tu não fizer, eu não prego mais. Se Tu não fizer, eu não canto mais. E Deus está dizendo: se Tu não fizer, eu boto você para fazer. Se Tu não fizer, eu boto você para cantar. Porventura, pode a coisa criada dizer ao seu Criador: por que me fizeste assim? De onde me virá o socorro? E aqui agora ela vai: 7 respostas de Deus à indagação de onde pode vir o teu socorro. A primeira é: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Perceba que o crente que se humilha e desce, sabe que somente ele pode socorrer. Não existe outra opção. É o Senhor ou não é nada. Porque existem situações em que somente Deus pode intervir. Existem situações que somente Deus pode fazer. Existem situações, Bruno, que subir no monte não resolve. Existem situações que jejuar muito não resolve. Existem situações que fazer malabarismo não resolve. Existem situações em que pedir emprestado também não resolve. Existem situações que pedir oração em conjunto não resolve. Mas existe uma situação que quando a igreja entende, a igreja e o povo avança. É entender que o socorro vem do Senhor. Porque Ele fez o céu e Ele fez a terra. A opção que nós temos é de confiar de que o Senhor que fez os céus e a terra, no tempo dEle, na hora dEle, na situação dEle, vai entrar com providência. Uma hora o socorro do Senhor vai chegar. Não tem como clamar por outra coisa. Não tem como pedir por outra coisa. Por quê? Porque o Salmo vai dizer no verso 2, na parte B, dizendo, porque foi Ele que fez o céu e que fez a terra. Ou seja, o que é teu no céu está na mão dEle. E o que é teu na terra também está na mão dEle. A palavra de Deus está dizendo, o teu socorro, a tua bênção na terra e no céu só pode ser liberada por Ele. Continua confiando, continua pregando, continua cantando. Por quê? Porque a vitória vai chegar na tua vida. Não adianta às vezes a gente tentar dizer que não vai, porque Ele faz a gente ir. Não existe outra opção, é Ele ou nada. Perceba que não há para onde correr. Não tem como consultar outra coisa senão Ele próprio. E aí, nós entramos numa questão. Se é Ele quem resolve, a quem eu vou recorrer? Não tem ninguém que se recorra no momento da luta, da angústia, da dor e da tribulação. Ou a gente crê que é Ele que traz o socorro e que Ele é que faz todas as coisas, porque Ele é quem criou o céu e a terra, ou a gente não tem opção. Isaías 43, 13 vai dizer, Deus, antes de mim, nenhum se formou. E Deus, depois de mim, nenhum haverá. Operando eu, quem impedirá? O texto está dizendo em concordância, Ele fez o céu e a terra, portanto, operando Ele, quem impedirá? Quando o socorro de Deus vem para a vida de alguém, ou quando a virada de mesa ou de chave de Deus vem para a vida de alguém que está entendendo o que está fazendo, que sabe para onde está indo, que entendeu o chamado que tem, que entendeu o ministério que Deus entregou, ele entende que o socorro, quando chega, não há quem possa impedir, porque quando ele deseja, quando ele quer, quando ele faz, ele diz que vai fazer, não há quem possa endurecer o coração, não há quem possa segurar na mão aquilo que é teu. Não há macumbe de despacho feito na esquina. Não há obra de feitiçaria dizendo ele não vai, ela não vai, ele não vai virar. Mas Deus está dizendo essa noite, operando eu, quem impedirá? A socorro de Deus essa noite, a socorro de Deus chegando na tua casa, a socorro de Deus chegando na tua família, a socorro de Deus mudando o ministério, a socorro de Deus abrindo porta, a socorro de Deus chegando para a tua vida hoje. O meu socorro vem do Senhor.
que fez o céu e a terra. Primeira afirmação de Deus sobre aqueles que estão esperando resposta. O meu socorro é para você. Só pode vir de mim. A terceira é: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Perceba que ele está dizendo que aquele que anda com Deus, que tem o propósito claro do que está indo fazer e do que fazer, ele guarda os pés e não deixa vacilar. Ele não deixa aquele que anda na presença dele sem entender aquilo que está andando e por que está fazendo. A resposta de Deus para muitas pessoas essa noite é: por que continuar andando em meio à pergunta de onde me virá o meu socorro? E Deus está dizendo essa noite: quando você anda para mim, você já reparou que pode estar tudo dando errado, mas a tua caminhada e o teu pé não vacila, é porque sou eu que estou sustentando, abrindo caminho, fazendo você andar, e nada tem chegado de pior, porque eu estou dando livramento e porque eu estou fazendo acontecer. O Salmo 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Deus. Quando não saber o que fazer, quando caminhar, vá para a palavra, ande nela, busque nela, creia nela, busque ela. Saiba que o Deus da palavra é poderoso para manter a sua caminhada firme, a sua casa firme, a sua oração de pé e a promessa de que seria, será. Ele diz: não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Tosquenejar é não ter um minuto de cochilo e dar aquela: opa, não vi, dei uma cochilada aqui e o negócio passou desapercebido. Não, essa não é característica do nosso Deus. Essa é a característica de Baal. 1 Reis capítulo 18. Está Elias reunido com os profetas de Baal no Monte Carmelo. E ele diz: ei, vamos clamar aos nossos, vocês aos teus deuses, e eu ao meu Deus. Saiba que o Deus que responder com fogo, esse será Deus em Israel. E os profetas de Baal estão orando, e a hora passa, o tempo passa, e não há resposta, nada chega, não há socorro, não há nada que vem do alto, não há nada. Não há nada. E Elias zomba dizendo que Baal tosqueneja. Ele diz: certamente ele está ocupado. Ou ele está fazendo alguma outra coisa que não pode vos ouvir. Ou pode ser que ele saiu para dar um cochilo. Elias então começa a zombar dizendo: olha, não há resposta. Baal tosqueneja. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o Deus que não dorme e nem tosqueneja. A Bíblia diz que Elias ergue um altar, faz o que tem que ser feito e começa a clamar dizendo: Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu és Deus em Israel. Responde-me, ó Deus, faz alguma coisa maravilhosamente para que esse povo saiba. E a Bíblia diz que caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a oferta e a água inteira, até aquilo que ele fez ser muita água para não pegar fogo de jeito nenhum.
A palavra diz que o fogo de Deus desceu e lambeu toda aquela água, mostrando que Deus era o Senhor. E todos gritaram unanimemente, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando Deus se manifestar na tua vida, porque Ele não toscaneja, você, quem está do teu lado, quem não acreditou, quem não a levou a sério, quem disse que não ia, quem disse que não ia acontecer, quem falou que você era louco, que você era louca, que você era maluco de ter uma fé dessa, vai ter que falar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E hoje Deus está aqui dizendo: eu não toscanejo, e provo para você que vai chegar o tempo que haverá da tua boca e dos que estão em volta a seguinte palavra: só o Senhor é Deus. Haverá notícia de que o quadro virou, haverá notícias de que houve abundância, haverá notícias de que Deus mudou o cativeiro, haverá notícia e todos dirão: só o Senhor é Deus. Você pode dar um glória a Deus esta noite? Você pode dar um glória a Deus esta noite por essa palavra? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso? Há uma glória do Senhor aqui. E Ele reafirma: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele afirma, ele confirma o que está dizendo. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não dorme, não sente cansaço, Ele não muda. Ele afirma e reafirma dizendo: ei, nós estamos subindo, sabendo que Deus está nos vendo, está sabendo o motivo pelo qual nos movemos, e o que estamos fazendo, e para quem estamos fazendo. Aqui está o segredo da vitória da vida do crente, com a confirmação de que Deus não dorme e vê tudo aquilo que eu e você passamos. É saber para onde vamos, o que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Se caminhamos pelo aquilo que nós vemos, fracassaremos. Se caminhamos para alguém ver aquilo que fazemos, fracassaremos. Se fazemos para agradar alguém aqui na terra, fracassaremos. Mas se nós caminhamos com a certeza de que estamos fazendo para Ele, para o nome dEle e em prol dEle, o salmista reafirma dizendo: Ele não tosquenejará, Ele não dormirá, o guarda de Israel. Ele está dizendo, seja dia ou seja noite, seja domingo ou segunda, Ele não dorme, Ele não vê só no domingo, Ele não vê só na quinta, Ele não vê só na segunda, Ele não vê só no sábado, Ele não vê só de manhã, Ele vê todos os dias, Ele vê todas as horas, Ele vê até quando você nem tinha sido projetado pela sua mãe ou pelo seu pai, porque o profeta Jeremias vai dizer que enquanto ele ainda era informe no ventre, enquanto Deus o entretecia, ele já o conhecia. E as nações já tinha dado por profeta. Perceba que o que Deus entregou para você, agora você acha que é de agora, não é.
quando Ele lhe formou no ventre da tua mãe, Ele já tinha dito: vai ser pastor, vai ser cantora, vai ser do ministério de louvor, vai ser diácono, vai ser obreiro, vai me servir. Mas e as lutas, e as tribulações? Ele não dorme, Ele sabe por que você faz, Ele sabe para quem você faz, Ele sabe por que você faz. Então não precisa ficar provando nada para ninguém, porque Ele não dorme, e Ele está dizendo: eu vejo o que sai do coração. Não prova para ninguém não, o teu socorro vem do Senhor. A resposta vem dele também. O problema é que tem gente querendo provar para alguém. E Deus está dizendo: eu não chamei você para provar, eu chamei você para viver. Eu guardo, não tosquenejo, não esqueço. Quando você gritou: socorre, meu Deus, entra com providência aqui, abre essa porta ali, abre essa porta por lá. E a resposta perfeita de Deus para você é: eu não estou dormindo. Eu ouço a tua oração de madrugada, eu ouço o teu clamor quando você me busca, eu vejo a lágrima quando ela desce, eu vejo tudo que acontece em mim, diz a palavra de Deus. Não há variação de nada em Deus. Em Tiago 1, versículo 17, diz que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Deus está dizendo que a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Ele não dorme no ponto, Ele não dorme onde você acha que você dormiu, e Ele está dizendo essa noite: fique calmo, eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu não durmo, eu garanto a ida e a volta. A quinta resposta perfeita de Deus para a pergunta de onde vem o socorro é: o Senhor é quem te guarda. Perceba quantos guarda, está escrito aqui. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Perceba que o salmista declara: quando eu vou subir para adorar, quando eu entendo para quem eu faço, por que faço e para que faço, o Senhor é o que me guarda na caminhada. O Senhor é quem guarda o meu pé, para que eu não vacile. É Ele que vem em meu socorro e meu auxílio. Ele não dorme, Ele me guarda, e Ele é como a minha sombra à minha direita. Se eu ando para cá, ela vem atrás de mim. Se eu ando para lá, ela vem atrás de mim. Em outras palavras, o salmista está dizendo: para onde você vai, Deus vai com você. Para onde você decide se enfiar, se esconder, o salmista está dizendo: não há como se esconder, Deus vai com você. O salmista certa vez disse: se eu subir ao mais elevado céu, aí tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali o teu espírito me encontra. Em outras palavras, ele está dizendo: o que eu gerei para você ser, não dá para correr, não dá para se esconder. Deus está lá, Ele está no teu quarto, Ele está no teu trabalho, Ele está na tua lágrima, Ele está na tua dor, e está dizendo: não tem como fugir. O que ninguém vê, eu vejo. Eu te guardo na ida e na volta. Às vezes a gente acha que a gente deu sorte. Que sorte, passei meia hora antes. Oh, se eu tivesse passado naquela hora ali. Fui na CDD lá na quarta-feira, o Bruno abaixou a vida. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Falei: Bruno, relaxa, varão, a gente está fazendo a obra. O Bruno: não, varão, eu tô.
Falei, calma, varão. Não tinha onde parar o carro, a gente parou de frente à boca. Desci, puxei o freio de mão, puxei a Bíblia. Passeou, varão, vamos embora. É assim que funciona. É assim que funciona. O Deus que está contigo, Ele não te abandona. O problema é que a gente esqueceu para quem Ele nos mandou ir. A gente é chamado, a gente é escolhido, tem providência, mas a gente é modelo missional para essas pessoas. Quem não está preparado para olhar de baixo, nunca vai estar preparado para viver o socorro que vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pregar a igreja grande é legal pra caramba, porque o povo já está acostumado. É maneiro, dia 8 de agosto, não é isso? Eu vou pregar numa que só Jesus, meu irmão. Deve ter umas 8 mil pessoas naquele negócio. Mas, em nenhum momento, eu deixei de ir nas comunidades que eu sempre vou. É na Chacrinha, é no Batô, na CDD. Como é que é o nome lá do outro lugar lá, cara? Ali na Tijuquinha. Eu entrei uma vez lá, sem alerta. Aí quando eu cheguei lá, o pastor, meu Deus, tu tinha que ter ligado o alerta. Eu falei, vai não, relaxa. Mas, e com meus 2 filhos no carro. A única coisa que acontecer era alguém me parar com a arma na mão e dizer, desculpa aí, tô procurando a igreja, tá? É ali. Uma vez eu entrei na Nova Holanda, eu nunca vi tanto fuzil. Parece que tu comprava um biscoito, vinha um fuzil de graça. Era muita gente de fuzil e dando tiro pro alto. Estava rolando um jogo lá de futebol. Uns torcendo de um lado, uns torcendo do outro. Você imagina se alguém perde o gol ali. Não pode perder, senão... E eu entrei e o Miguel era pequenininho. E eu entrei com o Miguel no colo. Perceba que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ou seja, quando você entende o motivo pelo qual, para que e aonde, meu irmão, o Senhor é o teu Deus, Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele garante, vai, porque esse convite chegou. É Deus dizendo, eu tenho almas preciosas lá também. Vai, porque eu garanto. E a resposta de Deus perfeita é, vai, porque eu estou contigo. Pastor, eu ainda não estou convencido. Salmo 91, 1 e 2 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, oh glória, o Senhor é a tua sombra, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você vai fazer alguma coisa que é perigosa, mas Deus está no meio, pode ir, porque Ele garante que você entre e que você saia, porque a palavra provém dEle, e a resposta é, não negue lugares que Ele está te enviando em prol de alguma coisa que você acha ser que não é. Deus está dizendo, vá, porque sou eu que estou garantindo a vitória. Sou eu a tua sombra, a tua direita. Não é ninguém te guardando, não é ninguém com arma na mão, não é ninguém dizendo que conhece alguém. É Ele dizendo, eu que garanto, é eu que faço as armas abaixarem. Sou eu que faço reconhecerem que Deus é Deus na tua vida. Sou eu que faço entender que eu trabalho da maneira que eu quero. Ainda tem um tempo aberto, glória a Deus. Vou explorar tudo. Esses dias eu fui fazer um culto que me chamaram para participar numa casa. E aqui dentro, esse condomínio aqui, pega reto e vai embora. Chegou no final, você só passa se tu colocar a cara lá. Senão você não entra. De tão chique lá que o negócio é. Aí eu baixei o vidro. Aí o rapaz da cancela disse assim, você vai pra onde? Eu falei, vou pro tal. Ele, tu tem uma cara de pastor, mano. Eu falei, eu sou pastor. Ele, abriu lá, cancela, vai, pode ir. Nem perguntou a dona da casa se eu estava indo para lá mesmo.
Me perguntou porque nele não houve dúvida. Quando ele olhou para mim, ele falou, algo está com ele. E ele falou, olha, Deus tem algo extraordinário. E quando chegamos lá naquela casa para fazer o culto, para orar, para fazer o que tinha que fazer, irmão, pensa numa glória. Pensa num poder de Deus que se manifestou naquela casa. Pensa em algo sobrenatural. Até o Bruno virou pentecostal nesse dia. O Bruno pulou na perna só. Falei, gente, nunca vi o Bruno. Eu nunca vi o Bruno fazer isso. Hoje eu tirei o dia para te zoar, mano. Não adianta. Ô, glória, vamos lá. O versículo 6 e a resposta de Deus diz o seguinte: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. E aí eu fiquei perguntando, lua de noite? Por que lua de noite? Alguma coisa tem. Sabe aquela coisa que você estuda e esquece, mas depois você fica assim, e Deus fica te incomodando, volta lá, pega esse negócio aí, porque tem uma chave muito grande para eu fazer alguma coisa aí. E aí eu fui lá reler, entender o porquê da lua de noite. O sol é muito claro. O sol, para você atravessar o deserto ou lugares áridos na peregrinação, é complicado. Por quê? Porque queima. Só quem pegou insolação igual a mim, que esqueceu o protetor em casa, foi para a praia assim mesmo, num sol de 45 graus, e achou que na água não ia queimar, mas ficou todo queimado. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe como é ruim, não pode encostar, não pode botar a mão, não pode fazer nada. Só pode reclamar e comprar remédio, pedir a Deus para dar logo a cura e o livramento. Não tem como, mas a lua de noite, o que a lua pode fazer? Havia uma crença no mundo antigo, que os viajantes tinham, que a lua, nas suas fases, ela tinha algum componente espiritual que mexia com as pessoas, ou que liberava espíritos ou enfermidades sobre as pessoas. Então, quando ele diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, ele está dizendo, olha, os males do sol, daquilo que é claro aos seus olhos, isso daí Deus vai te livrar. Mas aquilo que é fase, aquilo que manifesta algo que você não pode ver, Deus também vai guardar você no caminho que você está fazendo para adorar ao nome dele, porque são coisas, são forças espirituais que você não vê, não enxerga, não entende, não tem a capacidade de compreensão, mas o salmista está dizendo, nem aquilo que é claro aos teus olhos vai te ferir, e nem aquilo que você não vê tem o poder de tirar de você a palavra que ele decretou sobre a sua vida. E aqui a gente tem algumas situações importantes. Quem lembra quando a Bíblia fala do lunático? Lunático. A lua influenciava na crença de algumas coisas. Epilepsia ou outras doenças. Perceba que a lua, no Salmo 91 ainda, 5 e 6, vai falar sobre isso. Bota no telão aqui para mim, por favor, para a gente entender esse negócio aqui. Salmo 91, 5 e 6. Não temerás espanto, nem seta que voe de dia, próximo, nem peste que ande nem mortandade que assole. Voltamos ao Salmo 121, versículo 6. Nem aquilo que você vê, nem aquilo que você não vê, não há peste, não há escuridão, não há nada que vai travar aquilo que Deus decretou sobre a sua vida. A palavra de Deus é direta e reta. Quando você entende o que eu falo, o que eu digo, e você pratica o que eu falo, por quê, para quê e para onde, você entende que o seu caminhar, seja pela tua frente,
frente, ou seja, pelas tuas costas, Deus está dizendo, não precisa se preocupar. Quem te defende e te guarda sou eu. Porque tem gente que fica assim, fulano pelas costas. Fica tranquilo. A Bíblia diz que não há peste. que na escuridão te apunhale pelas costas. Porque há um Deus que lhe defende, que lhe garante que você vai chegar ao destino final da palavra que Ele declarou sobre a tua vida. Não há escuridão que vai apagar a luz, a candeia que Ele acendeu sobre a tua vida. E Jesus disse na sua palavra, ninguém acende uma candeia e esconde, antes ela ilumina na escuridão. A luz que Deus colocou sobre você, ela revela todas as coisas. Deus está dizendo, aquilo que tu não vê, eu mostro. Aquilo que tu não vê, eu revelo. Aquilo que ninguém diz, eu estou dizendo. Não precisa se defender. Eu trabalho a favor daqueles que confiam em mim. Você vai e você vai voltar. O sol não vai te fazer mal. Nem as fases da lua, da espiritualidade, da meia-noite, da escuridão, seja lá o que for, da crendice, dos espíritos malignos, poderá parar o agir de Deus sobre a tua vida. Quem já teve aqui Epiné do sono? É uma briga com o cão aquele negócio. Quando você consegue abrir o olho, irmão, é uma guerra. Aquilo é um nome que quiseram dar, mas quem já passou por aquilo, igual eu já passei várias vezes, irmãos, o negócio é terrível, aquela luta. Não está acordado e o olho não mexe. Uma vez eu peguei as duas mãos para tentar abrir o olho, não abria, estava grudado. E eu orava com uma dor, eu repreendendo aquilo no nome de Jesus, quanto mais eu repreendia, mais a dor ficava maior. E eu repreendendo aquilo era de noite, ó. Eu repreendendo aquilo no nome de Jesus, no nome de Deus. Daqui a pouco eu consegui abrir um pouquinho o olho, o céu estava girando igual um helicóptero. Eu falei, meu Deus, não é possível. Ou é o teto, ou sou eu que estou rodando aqui nessa cama, não é possível. E quando eu me libertei daquilo, a minha sobrinha ainda era pequena, ela começou a gritar no canto. Porque existem batalhas de madrugada, da noite, a peste. De noite. Até disso, Deus está livrando gente aqui essa noite. Não é à toa que eu estou falando isso. É porque Deus está dizendo, até disso, eu estou livrando você essa noite. Acaba hoje. Deus está dizendo, acaba hoje. Os dias estavam contados. A partir de hoje, acabou. Não há mais peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. Acaba hoje. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Perceba que ele diz, ei, ainda que o Senhor me guarde de todo mal, Ele guardará também a tua alma. E a crença judaica é uma crença unicista. Isto é, não há no pensamento judeu o pensamento de separação. Nós fazemos isso por concepção filosófica, ou persa, porque os persas antigos e os filósofos antigos tinham a concepção, principalmente através de Platão, da separação entre o homem imperfeito e a coisa perfeita que era no mundo imaterial. A partir disso, a teologia vai fazer uma leitura e dizer que há separação entre nós em camadas. No entanto, pela própria palavra de Deus, e aqui eu não estou falando de trindade, estou falando de ser humano, como é que a gente vai dizer aonde começa um e termina o outro?
Quer ver um exemplo? Se alguém ficar doente da cabeça, doenças psicossomáticas, se você é separado, por que o teu corpo sofre? Por que você emagrece? Porque o que é exterior se corrompe, se é aqui. Aqui não deveria sofrer nada, porque você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que Ele criou você como você é em todas as coisas, ainda que possa se dividir em camadas e situações, você é um. Se o teu interior sofre, o teu corpo sofre. Se aquilo que é imaterial interfere no material, vai interferir. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Deus te guardará de todo mal e também guardará aquilo que é interno. É Ele dizendo: aquilo que ninguém vê, Deus vê. Aquilo que está guardado no coração, que não externa muitas das vezes, que não aparece, Ele também trata. Ele trata a depressão, Ele trata a crise de ansiedade, Ele trata coisas que ninguém vê, mas Ele está tratando por dentro. Hoje aqui, situações de pessoas que já não tinha mais jeito, e hoje Ele está dizendo: eu livro você também por dentro. Quando há um propósito, Deus livra por dentro. Pastor, mas o senhor não sabe. Não sei, você é que não sabe. Eu tive síndrome do pânico, ansiedade, princípio de depressão, tentei me matar, perdi meu pai, não demorou muito, morreu a minha irmã. Aí você vê eu aqui pregando e dizendo como Deus é bom, mas tu não sabe o que foi lá atrás. Quais foram as crises que eu tive? Não. Você há 23, 22 anos atrás, você não me pegou em cima de uma cama gritando e dizendo: Senhor, vou morrer. Degenerado para morrer, aguardando a morte. Não, você não pegou isso não. Mas hoje você está me vendo aqui pregando a palavra de Deus, e você está diante de algo que Deus tratou primeiro por dentro e fez depois por fora, para falar para você que há esperança para a tua vida. Ele trata todas as coisas. A palavra de Deus é perfeita. Se Ele te chamou, se há problema interno, Ele vai tratar. Se há problema externo, Ele vai fazer. Qual é o teu problema? Apresente a Ele a pergunta: Senhor, de onde me virá o meu socorro? E receba essas 7 respostas de Deus. Ele te guarda de todo mal, Ele te guarda a tua alma. Porque para o judeu não era um problema morrer. Não era. Porque ele sabia para onde ia. Ele sabia que morrer era estar com Deus. Mas hoje, perguntar para um crente: e aí, varão, tu quer morrer? Não, quero morrer não. E aí, varão, se tu estiver aqui, mano, não, tem que casar primeiro. Tem que fazer 3 filhos, Alan, igual eu fiz. Não, eu tenho que não. João Batista viveu por um propósito de 6 meses. Com 6 meses a cabeça foi arrancada. Ele teve 6 meses de ministério para dizer: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Morrer não é um problema, porque a minha alma está garantida com Ele eternamente, para sempre. Amém. Oh, glória ao nome de Jesus. Será que a gente pode entender que nós estamos seguros, seja na vida ou seja na morte? Ele guarda a tua passagem até para lá. Tua passagem está comprada, irmão, há muito tempo. Só esperando um dia que Ele vai te chamar para tu entrar no ônibus, ou no avião invisível, ou no redemoinho que levou Elias, ou na carruagem de fogo, ou seja lá o que for. Como é que tu vai? Mas vai. Todos nós vamos. Seja nessa forma, ou seja quando a trombeta soar, e todos nós, juntamente, uns com os outros, seremos transformados nos ares, e daremos a Ele
Glórias ao nome de Jesus. Esteja preparado, porque tu sabe que Ele te guarda, Ele te livra de todo mal, mas Ele também guarda a tua vida, porque você pertence ao céu. Você está aqui de passagem, você é um peregrino em terra alheia, porque você não pertence a esse mundo como ele está, mas você pertence ao mundo celestial que está no céu, aguardando você chegar para viver o extraordinário de Deus, a glória que ilumina todas as coisas. Lá não haverá sol. A glória de Deus iluminará todas as coisas. E por último, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, é para sempre. Quando você entra e você sai, é para sempre. Deus está dizendo, quando você vai e quando você volta, eu te guardo. Mas se não voltar, também está guardado, é para sempre. É no céu que você está. É com Deus que você vai estar. Só que a gente teve alguns arrebatamentos, sabe? O desespero que é. Quando você sai do seu corpo e começa a ver coisas. Uma vez aconteceu comigo, eu comecei a gritar, falei, meu Deus, eu quero voltar. Não! Não! É assustador. Mentira. Faz eu voltar, pelo amor de Deus. A gente pede tanto, a gente ora tanto, mas quando acontece a gente grita. E Deus está dizendo nessa noite, ei, fique tranquilo. Quando você sai e quando você volta, é eu que te guardo. Não só agora, mas para sempre. Você está guardado, não é de agora. Nem quando você tinha vida, mas quando eu te formei. Você está guardado para sempre. Ainda que seja aqui comigo no céu, mas está comigo para sempre. A Bíblia fala de sempre, de continuidade, de glória em glória com o Senhor nosso Deus. A resposta de Deus para todas as coisas, e uma delas na tua vida é: fique tranquilo, que eu te guardo. Até quando você está fechando os olhos e dizendo tchau, no seu último suspiro, eu estou guardando você e te levando para o lugar que eu falei que você iria. Portanto, a guarda de Deus está no início da vida, no meio dela, nas tribulações, nas decepções, nas desilusões, nas ilusões, nas percepções ou não percepções, naquilo que é empiricamente entendível ou racionalmente explicável. Ele está dizendo, eu guardo também. É até eu te levar para o céu. Você está guardado até aquele grande dia. E quando aquele grande dia chegar, você também estará aqui guardado comigo. É isso que a gente precisa entender. Que o socorro que vem do céu, ele muda, ele transforma, ele faz todas as coisas. Mas o final é guardar a gente de todo mal e que a nossa alma de se perder no mundo. Já viu aquele testemunho ou aquelas situações em que a gente está orando tanto por uma pessoa, a pessoa se converte, não dá muito tempo, ela morre e foi embora. É Deus dizendo, eu conheço, eu salvei e levei, porque se eu deixasse viver mais um pouco ia se perder, mas eu quero para mim, eu guardei a chegada, a entrada e a conversão, agora é meu. Não dou ele mais para ninguém, nem ela mais para ninguém. Portanto, concluindo, e eu encerro, a confiança do crente no Senhor não pode se abalar. Antes, te faz, me faz, nos faz permanecer para sempre. O Salmo 125, versículo 1 e 2 vai dizer: os que confiam no Senhor serão
como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para... Fechei. Acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Desde agora e para... Qual o teu problema? O que é que te abala? O que te traz problema de decepção e dor? Ele te guarda. De agora e para sempre. O fato de você não ver não significa que ele não está fazendo. A sua pergunta é legítima. De onde vem, Senhor, o meu socorro? Quem pode me salvar dessa situação? O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não dorme. Nele não há sombra de variação. Nele não há peste, não há mortandade, não há luas e fases, não há sol, não há nada. Nele só há uma certeza. É Ele que te guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se põe de pé comigo em nome de Jesus. Eu vou encerrar, mas antes eu preciso fazer uma oração. Tem alguém aqui essa noite que está afastado ou que ainda não é cristão, que entrou aqui e disse: pastor, essa palavra foi para mim. Eu achava que eu estava sozinho, sozinha, e que Deus não me via. Tem alguém aqui essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e que quer retornar ao esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansar? Tem alguém aqui essa noite? Tem alguém? Se não tem ninguém, eu vou entender que todos são cristãos e que, para a glória de Deus, estamos guardados em Cristo e com Ele viveremos aqui o já e ainda não mover de Deus do reino sobre as nossas vidas. Que Deus vos abençoe imensamente. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus, pelo Espírito Santo, continue a falar à sua igreja. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.